Bom, vamos seguir para a próxima então, Renato. Agora falando de uma das queridinhas aí do mercado financeiro, valor econômico também, Magazine Luiza pode levantar 4,5 bilhões de reais para acelerar negócio. Tá? A ideia aqui, Renato, é a gente tentar dar uma ilustrada nos resultados da Magazine Luiza. Né? Essa notícia fala desse 4,5 bi que eles querem levantar. Eu quero entender por que eles precisam levantar isso tudo e qual que é a estratégia por trás desse investimento tão alto, né? E o que aconteceu com o resultado da Magazine Luiza. Lembrando que a gente já avaliou bastante a Magazine Luiza, principalmente durante aquela negociação longa que teve com a Netshoes, onde houve a negociação também com a Centauro, rolou toda aquela negociação, aquela barganha, aquele processo muito louco que fez com que a Netshoes adquirisse um valor exorbitante, absurdo em relação à sua operação extremamente precária, que ainda deve estar precária. Mas enfim, vamos entender um pouco melhor. Renato, você deu uma olhada nos resultados, né? E aí, como tá a Magalu? Vamos lá. A Magazine Luiza a gente já analisou aqui no detalhe também no BTC Journal. Eles estão surfando na onda aí de uma visão, né, feita lá pela CEO na época, lá em 2006, a Trajano, de que o mercado o varejo físico e o online eles iam andar juntos e eles começaram a fazer testes em operações omnichannel desde 2006, né? Não tinha nem esse nome, né? E agora eles estão usufruindo bastante. Por quê? Porque eles já vêm desenvolvendo essa tecnologia, né, essa integração operacional há muito tempo e aparentemente, né, vem dando bastante certo. Então, o resultado foi bom do terceiro trimestre. O mercado financeiro sempre, né, tem aquele alvoroço, né, quando o resultado é ótimo e tal, e aí as ações deram aquela chicotada no dia. Aí depois todo mundo começa a analisar um pouco mais o detalhe e ver assim, então, legal, né, eles estão indo bem, mas também não é para tanto assim, né? Mas só para falar um pouco, eu vou pegar não o resultado do trimestre, vou pegar os resultados dos primeiros 9 meses. Então, eles tiveram um aumento de receita líquida de 23%. Né? O faturamento deles aí, receita líquida total, foi de 13 bi e meio contra 11 bi nos primeiros 9 meses de 18. A margem bruta, como a gente já tinha alertado quando a gente analisou a primeira vez a Magazine Luiza, com essa estratégia digital, ela vem caindo consistentemente, passou de 29,5% a margem bruta para 27,6%. Por quê? Porque o e-commerce, infelizmente, ele tem esse problema, né? Ele é mais price sensitive, né? Então a galera usa muita promoção para conseguir ter fluxo e conseguir vender. Só que o que eles fazem muito bem é controlar as despesas. Então a margem EBITDA, por mais que a margem bruta tenha caído, a margem EBITDA subiu, foi de 8,1 para 9,5. E aí uma das coisas que a gente gosta de ver, né, é a canibalização, porque se você vai para uma estratégia digital, se você migra simplesmente os seus clientes dos seus pontos físicos para o e-commerce, o problema é que ponto físico é custo fixo, né? Então, se você canibaliza os canais, você não vai ter uma estratégia correta no futuro, consequentemente você vai ter problema, coisa que não aconteceu com a Magazine Luiza, isso que é legal. Então, eles tiveram same store sales, que é aquele índice, né, das lojas abertas do ano passado, quanto que elas estão performando esse ano. Esse same store sales cresceu nos primeiros 9 meses para 5,9. Tudo bem que deu uma desacelerada, né? Porque no ano passado, nos primeiros 9 meses, deu 19,7. Mas mesmo assim, na escala que eles têm, é um crescimento bom. Está mostrando que o e-commerce não está canibalizando. Obviamente, o Netshoes ajudou bastante no crescimento do e-commerce. Então, o crescimento do e-commerce total foi de 68,2% em relação ao ano passado. Então, eles estão, né, com essa estratégia aí de cada vez mais alavancar o e-commerce, e aí é por isso que eles estão, né, até vendo uma oportunidade aí de captar mais dinheiro no mercado, consequentemente, né, acelerar esse crescimento. E o ponto principal, você quer fazer uma pergunta aí? Então, na verdade tem uma curiosidade, Renato, porque você até falou da Netshoes, né? A gente avaliou a Netshoes aqui, uma operação desastrosa, lastimável do ponto de vista de sustentabilidade financeira, né, que a gente até criticou bastante a aquisição pela Magazine Luiza, mas é claro, a gente já sabia que ia crescer a receita no e-commerce, mas que era um trabalho muito forte da Magazine Luiza de ajustar de alguma forma, ou tentar ajustar a operação da Netshoes. Né? Esse é um ponto. E um outro ponto em relação à comparação com a Amazon, por exemplo. Né? Então tem toda a conversa, a discussão do quanto a Amazon vai afetar os resultados da Magazine Luiza no Brasil e assim por diante. Mas a Amazon, como sabemos e avaliamos também, faz, se eu não me engano, 3 BTC Journals que a gente avaliou os resultados da Amazon, né? A Amazon ela faz muito caixa operacional.
né? Eu queria saber se nesse resultado que você viu, a Magazine Luiza tem essa mesma característica. Então, tanto a parte da Netshoes como da geração de caixa operacional. Perfeito. Então vamos lá. É difícil, eu gostaria muito que eles fizessem a abertura lá, principalmente de demonstração de fluxo de caixa, pela Netshoes, né, separado com a Magazine Luiza, coisa que eles não estão fazendo. Então, a gente vai ver tudo meio misturado. Mais uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nos primeiros 9 meses de 2018, as atividades operacionais geraram um caixa de 98 milhões. Tá? E no mesmo período, agora, nesse ano, a Magazine Luiza queimou o caixa operacional, 243 milhões. E qual que é o problema? O problema dessa queima operacional é que se você continua com queima operacional, suas atividades operacionais não geram caixa, como que você faz para sustentar os investimentos para crescimento, principalmente dessa plataforma, né? A plataforma online junto com a offline. Então é por isso que eles estão indo para o mercado para levantar mais dinheiro. Tá? Eles poderiam fazer isso por dívida, mas o valuation está tão esticado que faz mais sentido eles abrirem um pouco de mão de participação, captar dinheiro no mercado, 4,5 bilhões, né? Parece ser muito dinheiro, mas o valor de mercado deles hoje é 67, então não faz nem cócega, né, dentro do valuation deles. Então é mais fácil eles captarem mercado, está todo mundo gostando dos resultados, eles captam 4 bilhões e meio aí para continuar acelerando aí esse crescimento. Só que eu, né, gosto de sempre alertar, né? Fluxo de caixa operacional negativo, consumo de caixa, nunca é bom, tá? Então, vamos continuar observando aí os resultados da Magazine Luiza, até porque, né, essa estratégia digital, se tudo der certo, né, aí não tem problema nenhum. Mas como a gente já analisou bastante e-commerce aqui no Brasil, a gente vê que quando você entra nessa estratégia, é um buraco sem fim, né, de queima de caixa. Vamos ver. Espero que a Magazine Luiza não vá por esse caminho. Pois é, Renato, eu tenho uma leve esperança de que a Magazine Luiza, pela capacidade de gestão operacional, consegue dar uma ajustada aí no desastre da Netshoes, vamos ver o que acontece, mas é realmente o múltiplo esticado, né? Até se a gente pega principalmente múltiplo de resultado, né? PL, é realmente complicado e vale a pena para eles emitirem aí, abrirem mão de participação, como você falou, para poder trazer esse valor para investir, em continuar investindo bastante. Né? Vamos continuar acompanhando, né? Um mercado bem agitado, mas na minha visão, né, a gente não avaliou hoje, né, mas a gente já avaliou os principais concorrentes também no BTC Journal da Magazine Luiza, né, Via Varejo e B2W. E nesse caso, Renato, acredito que ela ainda está bastante à frente. Né? A B2W continua queimando caixa desesperadamente. E a Via Varejo está naquele movimento de turnaround que a gente comentou ainda nesse processo, né? Então, você também acredita que ela ainda está na frente desses dois aí? Não, isso daí foi uma das coisas que me perguntaram em sala de aula, né? Por que a Magazine Luiza está acelerando tanto esse crescimento, né? O que eu falo é o seguinte: a Magazine Luiza, ela tem uma, obviamente está todo mundo com medo da Amazon, mas ela tem uma vantagem em relação à Amazon, que é o quê? Os pontos físicos, né? Por quê? Porque a expertise em e-commerce é difícil de você bater ali a Amazon. Então tem todo o conhecimento do mercado nacional, que também é complexo, porque o Brasil, né, é uma beleza total. E tem, né, a parte dos pontos físicos que a Magazine Luiza consegue fazer. Isso são vantagens competitivas. Se bem, né, estruturados na sua estratégia, a Amazon entra e você consegue segurar melhor. Muito melhor posicionado que, por exemplo, a Submarino, né, que é a B2W, que é basicamente e-commerce. Então, como o tamanho da Magazine Luiza já não permite ela ser um alvo de aquisição da Amazon, porque a Amazon não faz tanta aquisição tão grande assim, ela precisa criar uma estratégia para se defender. Né? Então, ela conseguir alavancar cada vez mais a parte de e-commerce integrado com as suas lojas físicas, eventualmente vai ser uma barreira de entrada aí, né? Ou pelo menos uma proteção estratégica que ela vai ter em relação aí com a Amazon. Coisa que a Via Varejo não está fazendo bem, e aí é um problema, né? Porque ela está passando por reestruturação, e a Submarino está mal posicionada. Então, a princípio, em termos de estratégia, a melhor posicionada aí no mercado é a Magazine Luiza em relação à Amazon. Vamos ver. Boa, acompanharemos essa briga toda, que é muito, muito interessante.